Pessoal, dando continuidade ao assunto de limite de funções, a gente vem agora aqui com o teorema do sanduíche. Por que esse teorema chama teorema do sanduíche? Por causa do seguinte, ele tem uma hipótese assim, olha, dessa f menor ou igual do que h de x menor ou igual do que g de x, como se a f e a g estivessem pressionando a função h. O limite de x quando x vai para a é um certo valor, o limite de f quando x vai para a também é um certo valor. Então, aqui acontece que, por esse teorema, o h também vai ter que convergir para o mesmo valor. Um esboço aqui de três funções, né, que satisfazem g maior ou igual do que h maior ou igual do que f, é essa função aqui. E bem nesse ponto, se a gente tomasse aqui, né, como sendo a nossa a, aqui, pegar roxinho. Aqui, olha, como sendo o nosso ponto A, quando x converge para A, tanto a f de x vai para esse ponto, quanto a g de x vai para esse ponto, não importa quanto que essas funções estejam valendo nesse ponto aqui, ok? No ponto A, quanto que f de A vale. F de A pode estar aqui, esse aqui pode ser f de A, lembrando sempre isso, né? A g de A pode estar aqui, essa daqui pode ser a g de A. E a h, não sei, a gente não sabe qual que é o limite de h, não importa. Mas enfim, se ao redor de A, né, o limite dessas funções coincide, da g e da f, então h também vai convergir para o mesmo limite, tá vendo? É como essa daqui tá sempre maior, azul tá sempre maior, a vermelha tá maior, a azul maior, a vermelha maior, mas elas estão se aproximando, estão fazendo um sanduíche com a função h. As hipóteses desse teorema são as seguintes, né? A gente tem que, se o limite da f quando x vai para a for igual ao limite da g quando x vai para a, então a gente tem que... E aqui, né, A pertencendo ao conjunto dos pontos de acumulação de x. Ou seja, não necessariamente o A precisa, essas funções precisam estar definidas em A, ok? E além disso, né, se a gente tem como hipótese que a f é menor do que h é menor do que a g, para todo x aqui, então o limite... quando x vai para a de h de x, também vai ser igual a L. Para a gente demonstrar esse teorema, primeiro a gente olha aqui esse exemplo, né, esse esboço, só para a gente poder intuitivamente entender o que está acontecendo. Como eu expliquei antes, né, a gente percebe, né, que nessas condições aqui, a G maior do que H, maior do que a F, os limites, então não importa o que está acontecendo com elas exatamente no ponto, isso aqui pode ser aberto aqui, um aberto em A, tá? O nosso conjunto X, onde essas funções estão definidas, não precisa conter o ponto A, ele tem que estar no conjunto dos pontos de acumulação. Ou seja, precisa ter sequências de pontos em X que converjam para A. E além disso, por essa desigualdade aqui, né? G maior do que H maior ou igual do que F, a gente vai ter que o limite de H vai ter que ser o mesmo limite dessas outras duas funções, tá? Também vai ter que convergir para ele, não tem como ela escapar disso. Primeira coisa para a gente escrever a demonstração, o que significa limite de f de x ser igual a L quando x tende a A, e limite de g de x ser igual a L quando x tende a A. Significa que, dado um certo epsilon maior do que zero, vai existir um delta, para essa f aqui, né, vai existir um certo delta 1 maior que zero, tal que se A menos x tiver entre 0 e delta, então... L e f de x vão ser menores do que esse epsilon.
E para esse mesmo epsilon aqui dado, né, a gente vai que, por causa desse limite aqui, vai existir um certo delta2 maior do que zero, tal que se, aqui é delta1, se A menos X estiver entre 0 e delta2, então L e G de X vão estar também suficientemente próximos, tá? Outro jeito de denotar essa desigualdade aqui do módulo, tá? É a gente dizer que, eu posso denotar aqui, f de x é menor do que epsilon mais L e maior do que epsilon menos L. Vocês confiram, tá? E aqui, né, a mesma coisa, eu vou denotar, né? G de x também tá entre epsilon menos L... e epsilon mais L, ok? Agora, como já é de conhecimento de vocês, quando a gente toma aqui o menor desses dois deltas, tá? Por exemplo, vamos supor que esse delta aqui, ele seja igual a 3. Só fazer uma ilustração aqui para poder a gente entender. Se esse delta foi igual a 3 e esse delta aqui foi igual a 2. Sempre que A menos X estiver entre 0 e 2, isso aqui vai acontecer. Agora, se delta2 for igual a 3, sempre que A e X estiver entre 0 e 3, essa segunda desigualdade vai acontecer. Agora, se A e X estiverem sempre entre 0 e 3, eu consigo garantir que isso acontece, mas não consigo garantir que isso acontece. Só que se eu coloco A e X menor do que 2, eu consigo garantir que esse acontece também e que esse aqui também acontece. Então, a gente pega o menor aqui dentre esses dois deltas. Seguindo, então, né, dessa forma, tomando um certo delta 0 igual ao mínimo entre delta 1 e delta 2, a gente garante que tanto essa desigualdade e essa desigualdade acontecem sempre que o nosso x menos a estiver entre 0 e o mínimo dos deltas, ok? Se isso aqui acontece, então, a gente vai garantir o i, vou chamar de i, e o 2i, tá? O que a gente quer, o que a gente tem de hipótese também? Da nossa hipótese, a gente tem que h de x é sempre menor ou igual do que a g de x e menor ou igual do que a f de x. Mas quando o x tá aqui, olha, entre 0 e delta 0, eu tenho que a minha f, ela é maior do que epsilon menos L. Então, aqui, ó, isso aqui é maior do que epsilon menos L, pela desigualdade I, tá? E se isso aqui acontece, eu tenho, pela desigualdade 2i, que o g, por esse lado aqui da desigualdade, que o g, ele é menor do que epsilon menos L, mais L. Então, aqui é menor do que epsilon mais L. Se eu prestar atenção agora nessa parte aqui, olha, da desigualdade, eu posso reescrever isso dessa forma, que epsilon menos L é menor do que h de x, que é menor do que epsilon mais L. Mas veja bem, o que a gente acabou de conseguir? Eu tomei aqui, olha, vou pegar, eu tomei aqui, ó, um epsilon maior do que 0, encontrei um delta 0, tá? Que é o mínimo desses dois aqui, tal que quando isso aqui acontece, então, o h de x está entre epsilon menos L e epsilon mais L. Mas o que é isso aqui, né? A mesma, é a volta dessas duas implicações. Escrevendo isso em formato de módulo é a mesma coisa que dizer que h de x menos L é menor que epsilon. Dessa forma, por tudo que eu grifei aqui de amarelo, desde aqui de cima até aqui embaixo, reescrevendo essa frase, isso é nada mais, nada menos do que a definição de limite, ou seja, a gente está concluindo, conseguimos mostrar
que o limite de h de x, quando x tende a A, é igual a L também. Porque para qualquer epsilon dado, tá? A gente consegue esse delta zero, tal que se x menos A tá entre 0 e esse delta zero, o h de x tá tão próximo de L quanto eu pedi, ok? E sim, a gente mostra o teorema. A gente precisa agora fazer algumas observações, tá? A noção de limite, ela é uma noção local, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer que quando eu tenho, né, aqui falo sobre o limite de uma certa função h de x, quando x tende a A é igual a L, aqui eu não tenho conhecimento do que está acontecendo com essa função h em todo o domínio dela onde ela está definido, mas nas vizinhanças eu sei que ela está convergindo para L. Na vizinhança de A, eu sei que h de x está convergindo para L. Isso que me dá uma noção local, porque se eu tenho em R, aqui, ó, se eu tenho nos reais, que o meu x é um conjunto grande, digamos assim, esse daqui é todo o conjunto x. Eu não tenho noção do que está acontecendo com essa h nesse conjunto, nesse domínio todinho, tá? O x maiúsculo aqui, nesse domínio todo. Mas eu sei o que está acontecendo com essa função próximo ao ponto A. Ou o ponto A também pode ser uma extremidade, próximo da extremidade. Por isso que eu tô dizendo que é uma ideia local, ok? Então, se eu tenho aqui, né, f e g de x em R, A no pertencente aos pontos de acumulação, existir uma vizinhança do ponto A, tal que essas duas funções sejam iguais, então, também vai ter a unicidade dos limites, tá? Então, se a noção, né, de limite, né, local, isso quer dizer o quê? Que basta que essa igualdade aconteça aqui na vizinhança do ponto A. A gente não precisa que essas duas funções sejam idênticas no domínio todo, né? Simplesmente serem iguais numa vizinhança do ponto A é o suficiente para que se tenha a unicidade do limite. Isso também nos remete à seguinte questão. Nesse teorema que a gente acabou de demonstrar, vai também ser suficiente que a gente exija essas condições aqui da desigualdade entre a f, h e a g apenas numa vizinhança aqui do ponto, tá? Se aqui é o meu ponto A, seria suficiente, então, que essa desigualdade asterisco aqui valesse nessa vizinhança de A. Então, por exemplo, se a minha função f de x, por acaso, fizesse isso aqui agora, ó, ou seja, ela ultrapassasse a g de x, ela não necessariamente fosse menor do que a g de x para todo x, nessa vizinhança aqui o teorema continua valendo. Nosso próximo resultado, ele diz o seguinte: se f uma função de x em R e A está entre os pontos de acumulação de x', então eu tenho aqui embaixo um se e somente se, né? O limite de f de x quando x tende a A é L, se e somente se para todas as sequências xn em x menos A, tais que xn convirja para A, se tenho que o limite dessa sequência aqui também seja igual a L. Então, como que a gente vai fazer para mostrar isso? A gente vai primeiro mostrar a ida, depois a gente vai mostrar a volta. Para mostrar a ida, a gente vai considerar, então, que a nossa hipótese é que o limite de f de x é igual a L quando o x vai para A. E, além disso, né, a gente quer mostrar, né, que tá valendo essa expressão todinha aqui, né, do depois do implica. Mas, para a gente mostrar que essa frase vale, o que a gente vai fazer? A gente vai assumir que para todo xn pertencente a x menos A, que convive com essa sequência convergindo para A, e se tem o limite dessa f de xn igual a ele. Então, veja bem, essa é nossa hipótese, essa é nossa hipótese, tá? E essa aqui vai ser a nossa tese.
E essa aqui vai ser a nossa tese, ok? Então, veja então que, repetindo, né? A gente tem aqui hipótese, ok? E tese. O que a gente tá querendo provar na tese? Veja bem, a gente quer mostrar que para qualquer, né, epsilon dado, vai existir um certo n0 pertencente aos naturais, tal que n maior do que esse n0 implica f de xn menos L menor do que epsilon, tá? Então, eu preciso de ter essa frase aqui certinha na minha demonstração, ok? Eu preciso encontrar a partir desse epsilon um certo n0. O que a gente vai fazer? Vou escrever o que isso daqui significa primeiro. Limite de f de x, quando x vai para A, significa que para todo epsilon maior que zero que a gente tomar, existe um certo delta maior que zero, tal que se x está em x menos A com x menos A entre delta e zero, eu tenho que o f de x menos L é menor do que epsilon. Então, aqui, olha, eu preciso, na verdade, o f da sequência só, ok? Então, pensa bem, se eu conseguir uma sequência nessas condições aqui, olha, uma sequência entre zero e delta, tá? Eu vou conseguir essa expressão aqui. Antes de eu procurar colocar uma sequência tão próximo de A quanto eu queira, eu vou escrever o que significa aqui, olha, o x convergir, o xn convergir para A, tá? O x pertencer aqui a menos, esse xn aqui, ele já pertence a x menos A, ok? Daqui dessa parte. E xn convergir para A significa que, para todo epsilon maior que zero que a gente encontrar, existe um certo n0 pertencente aos naturais, tal que se n for maior do que n0, então o xn menos A é menor do que epsilon. Só que olha só, eu quero que o xn, eu vou passar aqui de negrito, ó. Eu quero, para escrever essa frase aqui, que é o meu objetivo, que o meu f de xn esteja tão próximo de L que seja menor do que epsilon. Mas para esses valores de x aqui dentro, eu tenho isso daqui, né? Como a gente acabou de ver, tá? Então, eu quero que todos esses termos da sequência estejam também entre zero e delta para eu ter essa conclusão para os termos da sequência. O que eu preciso fazer, então? Olha só, é fácil. Em vez daqui eu tomar epsilon, como vale para todo, eu posso tomar o que eu quiser aqui, tá? Então, eu vou tomar, olha... Então, eu vou tomar aqui o delta daqui de cima, ó, esse delta aqui. Como eu vou tomar um delta específico, eu vou chamar esse delta de delta 1, ok? Então, ó, delta 1, só para ele ficar bem marcadinho. Então, ó, para delta 1 maior que zero, então, coloco aqui dado, né, delta 1 maior que zero. Dado delta maior que zero, vai existir também, existia para todo. Então, para esse aqui também vai existir um n0, tá? Tal que se n for maior do que esse n0, então xn menos A é menor do que esse delta 1. Ah, ora, mas se x, né? Qualquer valor de x nesse conjunto aqui, que for entre 0 e delta 1, eu tenho valendo essa desigualdade. Mas, olha, essa sequência de xn, ele tá entre 0 e delta 1. Por que ele tá entre 0 e delta 1? Porque ele pertence, né, ao x menos A. Então, com certeza, ele não é igual a A. Essa conta não vai dar zero, então ele é maior que zero. E ele é menor do que delta 1, porque para esse delta 1 existe um n1 aqui, posso colocar porque é marcadinho, né? Tal que esses caras aqui estão aqui dentro, né? O xn está convergindo para A, isso aqui acontece. Logo, como consequência disso, né, eu tenho essa afirmação sendo válida, f de xn menos L
é menor do que epsilon. Olha o que a gente conseguiu. Que para qualquer epsilon maior que delta, para qualquer epsilon maior que zero, a gente conseguiu encontrar um certo... Não, delta não, a gente conseguiu encontrar um certo N1 aqui, tá? Tudo em função do epsilon que a gente tomou. Tal que o f de xn menos L é menor do que epsilon. Ora, mas isso é exatamente o que a gente queria para concluir que o limite de f de xn é igual a L. Então, daqui a gente conclui que o limite de f de xn quando n vai para infinito é igual a L, ok? Então, a gente mostrou a ida. Vamos limpar um pouquinho aqui pra gente falar da volta, ok? Pra gente falar da volta, né, a gente precisa, então, supor que sempre que eu tenho uma sequência xn, aqui em x menos a com xn convergindo para a, então, o limite desse f de xn vai para L. Supondo que isso sempre aconteça, então, eu tenho que o limite de f de x é igual a L. Limpar aqui um pouquinho, né? O que a gente vai supor para demonstrar? A gente vai supor que para todo xn, então, tá? Para toda xn em x menos a, tá? Que xn converge para a gente ter esse limite. E a gente vai mostrar que o limite de f de x, quando x vai para a, é L. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer usando aqui a contrapositiva. Então, a gente vai supor, tá, que toda essa hipótese aqui tá acontecendo, mas o limite de f de x, ele é diferente de L. O que é supor, né? Olha mais aqui, mais uma vez, aparecendo pra gente o porquê que saber negar é tão importante, tá? Dizer que o limite de f de x é igual a, não é igual a L, significa a gente fazer, significa dizer o quê? Então, eu vou escrever primeiro a positiva aqui, para todo epsilon maior que zero. Existe delta, tal, que se o x está nesse conjunto entre zero e delta, então f de x menos L é menor que epsilon. Negar isso daqui significa que vai existir um certo epsilon zero. Então, existe um certo epsilon zero. Existe um certo epsilon zero maior que zero, tal que para todo delta maior que zero que eu tomar, tá? Então, se aqui existe, eu mudo ele para todo. Por quê? Se eu pegar qualquer epsilon e existir um delta que tudo isso aqui funcione, ok, então eu já tenho que esse limite aqui é L, tá? Mas eu preciso que para nenhum delta isso daqui tudo funcione. Então, se para nenhum delta isso funcione, significa que para todo, por isso que eu tomo para todo, tá? Para todo delta que eu tomar, eu posso pegar valores de x, né? Aqui em x menos a, tal que o x menos a seja menor do que delta e zero, mais o f de x menos L vai ser maior do que epsilon. Então, aqui eu troco, tá? Vou apagar aqui para eu deixar só a contrapositiva. Peguei ele só para a gente se basear, tá? Mas observa o seguinte, aqui, por essa parte aqui da frase, para todo delta que eu tomar, tá? Tal que o x esteja aqui dentro, eu vou ter isso daqui acontecendo. Eu vou tomar delta igual a 1 sobre 2, por exemplo, tá? Então, vai existir, aqui no caso faltou um existe aqui, tá? Para todo delta maior do que zero, vai existir um x aqui nesse lugar, tal que o x está aqui entre o zero e o delta, e ele está contradizendo essa desigualdade. Não precisa ser todo x diferente, não. Um x basta para contrariar essa igualdade aqui e fazer a negação. Então, aqui tem esse existe.
Então, por exemplo, para delta igual a 1 sobre 2, vai existir um x, que eu vou chamar aqui de x2, tal que x2 tá entre A e 1/2 e 0, tá? Isso vai implicar que f desse x2 menos L é menor do que esse y aqui, tá? Esse y0 aqui. Ok, mas eu vou pegar, então, agora, delta igual a 1 sobre 3, 1 sobre 4, 1 sobre 5, vou achar o x2, o x3, o x4, o x5, tá bom? E esse aqui pode ser meu delta 1, x1, x1, x1 aqui. E aí, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui, generalizando, né, um certo delta n igual a 1 sobre n. Para esse delta n, vai existir um xn tal que 0 tá entre esse xn aqui tá, ó, xn em x menos a, tal que esse xn, ele vai estar bem pertinho de a, tá? Vai ser menor do que 1 sobre n, mais o f de xn menos L vai ser menor, vai ser maior do que y0, tá? Então, veja bem, a gente conseguiu, né, por causa a partir da frase da negação, uma sequência de termos que estão ficando cada vez mais próximos de A. Isso daqui é a caracterização da convergência de xn para A. À medida que o n aumenta, isso daqui vira 1/2, 1/3, 1/4, 1/5. O xn vai ficando cada vez mais próximo de A. E aí, eu tô caindo aqui, olha, nessa frase. Eu tô conseguindo uma sequência de pontos convergindo para A, só que o f de xn menos L não tá com o f de xn não tá convergindo para L, porque eles estão sempre longe um do outro, eles são sempre maiores do que y0. O que isso significa? Que a gente chegou numa contradição, porque essa daqui é a nossa hipótese, tá? E a gente supôs que mesmo se a hipótese estiver valendo, isso aqui não vale. Vamos tentar essa contrapositiva, foi a contrapositiva que a gente fez. O que é isso aqui não valer? É essa frase daqui de baixo. Mas se ela não vale, a gente consegue construir uma sequência nessas hipóteses, tal que esse limite aqui não existe. Ou seja, se isso aqui não vale, esse aqui também não vai valer. Isso é a demonstração por contraposição, a contrapositiva, né? Então, a gente acaba de provar que sempre que isso daqui vale, obrigatoriamente, a gente vai ter que ter esse limite de f de x igual a L, tá? Porque se há para algum f de x, né? Se algum L, isso daqui falhar, necessariamente, a hipótese falha também, o que não é possível, né? A hipótese falhar. Então, gera a contradição. Veja que às vezes eu explico a mesma coisa assim, bem mastigadinho, para que a gente consiga entender assim o passo a passo, mesmo quem às vezes tem alguma dificuldade aí em análise, né? Nas definições mais antigas, consiga estar acompanhando. Agora a gente está pronto para fazer esse corolário 1 aqui da unicidade do limite. Então, o que ele vai dizer nesse corolário da unicidade? Se a gente tem aqui, agora, dois limites, tá? Duas funções, a mesma função, ok? Deixa eu tirar isso aqui que eu tô procurando. A mesma função definida de x em R, com A no conjunto dos pontos de acumulação de x. F de x convergindo para M e f de x convergindo para L, necessariamente o L tem que ser igual a M, ou seja, uma mesma função, ela não pode convergir para dois pontos distintos, ok? E observe bem que a gente não está falando de limites laterais, tá? A gente está falando do limite total. Então, qualquer sequência que vá para esse ponto aqui, o f de x ou vai para M ou f de x vai para L, necessariamente, eles têm que ser iguais. A ideia é para mostrar esse teorema, então, concluir a unicidade do limite, esse corolário, né, é usando o teorema anterior. Então, como se faz isso?
a gente vai tomar uma certa sequência aqui, xn convergindo para A. Aqui nos conjuntos de dos pontos de acumulação, com xn pertencente a x menos A, né, os pontos de acumulação não. Pelo teorema anterior, tá? Sempre que o limite de f de x for m e a gente tiver uma sequência nessas condições, então, pela afirmação 1 aqui, a gente tem que o limite dessa xn, desculpa, o limite da f de xn, ele é igual a m, ok? Olha só, é a ida do teorema, tá? Cadê o teorema? 3 aqui, é a ida do teorema. A gente tem aqui esse limite nessa sequência, então isso acontece. Agora, pela afirmação 2, a gente tem esse limite, essa sequência, então, o limite de f de xn é igual a L. Mas a gente já tem resultado para limite de sequência, então a gente vai usar isso, tá? Como o limite de f de xn é m e f de xn é L, aqui quando n vai para infinito, tá? Não tô denotando. Usando a unicidade do limite de sequências, a gente vai concluir que L é igual a M. Vai ser uma consequência bem direta. A gente está aqui usando essa caracterização de convergência de funções por convergência de sequência, tá bom? E o corolário 2, que a gente consegue, a partir desse teorema também, a gente lança a mão de usar os resultados que a gente já tem para sequências. Então, a gente tem aqui duas funções de x em R, A pertencendo aos pontos de acumulação do conjunto X, e limite de f de x igual a L, e o limite de g de x é igual a m quando x tende a A. Então, o limite dessa soma, f mais ou menos g, vai ser igual a L mais ou menos m. O limite do produto de f de x vezes g de x vai ser o produto dos limites. E o limite do quociente vai ser o quociente dos limites sempre que a g de x não convergir para zero quando o x vai para A, tá? Sempre que m for diferente de zero. Outra questão, né? Se por acaso o limite de f de x for zero e g de x for limitada, então esse produto aqui vai para zero, tá bom? A gente precisa necessariamente que quando uma das duas, tá, tenha um limite nulo, a outra precisa ser limitada para a gente ter ideia do que está acontecendo. A estratégia para demonstrar cada uma dessas igualdades é a seguinte: a gente vai tomar uma certa sequência xn convergindo para A, tal que xn esteja aqui em x menos A, tá? Só que, quando esse limite aqui existe, tá? E vale L, pelo teorema 1, sempre que a gente tiver uma sequência nessas condições, então, a gente vai ter, eu vou colocar aqui como sendo A1, tá? A gente vai ter que limite de f de xn vai ser igual a L. Agora, por 2, né, para essa mesma sequência aqui, pelo teorema 1, a gente vai ter que limite da g de xn é igual a m, tá? Só que a gente já sabe que limite, por limite de sequência, deixa eu aumentar aqui no cantinho para dar um zoom. A soma do limite de duas sequências é a soma da sequência desses limites, ou seja, que o limite de f de xn mais ou menos, né, g de xn é igual, vou colocar aqui entre chaves, ao limite de f de xn mais ou menos o limite de g de xn, ok? Só que esse limite aqui é igual a L mais M, porque esse aqui, né, direto vale L, esse aqui direto vale M. Aqui, L mais M. E por outro lado, esse limite aqui também, né, vai valer L mais M. Então, como esse limite, o limite das sequências vale L mais M, para toda sequência que a gente tomar
nessas condições, necessariamente, a gente vai ter que... Ficou um pouco confuso aqui, mas era só para dar uma ideia, tá? O limite de f de x mais g de x também vai ser igual a L mais M. A mesma ideia, né? Só um esboço de ideia. A gente passa para a ideia assim, né? Passa para sequência, usa o resultado para sequência, né? Que é esse aqui, tá? O resultado que a gente já conhecia para sequência e aplica de novo para a gente conseguir chegar aqui nessa igualdade. Agora, o último resultado que a gente tem aqui nesse vídeo é o teorema 4, que ele diz que se a gente tem a função f de x em R com A nos pontos de acumulação, então, se existir o limite de f de x quando x tem para A, então, necessariamente, a f vai ser limitada numa vizinhança de A. Só para a gente fazer um desenho aqui, um esboço, isso, do que está acontecendo, né? Se a gente tem, quando x se aproxima aqui do ponto A, o f de A é um certo número aqui, que não é mais infinito ou menos infinito, ele existe, no caso a gente ainda não está trabalhando com o limite do infinito, é igual a um certo L, aqui f de A, então necessariamente nessa vizinhança aqui, a minha função f de x tem que ser limitada. Então, do lado de cá, ó, a f ela pode ir para mais infinito, ela pode ir para menos infinito, mas necessariamente nesse ponto A aqui, ela precisa tá para algum valor, ela pode ser tá, algum valor que se aproxime aqui desse limite, ok? Tomar valores que se aproximem desse limite. Para a gente demonstrar isso, então, a gente vai fazer aqui, olha, esse limite aqui igual a ele, né? Então, se ele existe, ele vai ser igual a um certo L, digamos, de f de x igual a ele, tá? E eu quero concluir que ela é limitada numa vizinhança de A. Se a definição disso aqui é o quê, né? Que para todo epsilon maior que zero existe delta maior que zero, tal que esse x está aqui em x menos A, tal que x menos A está entre zero e delta, então f de x menos L é menor do que delta, que epsilon. Como é para todo epsilon, eu posso tomar, por exemplo, epsilon igual a 1. Tá? Dado aqui, epsilon igual a 1, eu tenho que f de x menos L é menor que 1 para todo o x nessas condições, tá? Então, para esse delta zero aqui, o f de x menos L, ele é menor do que 1. Observa o seguinte, né? Eu quero mostrar o quê? Que ela é limitada. O que é mostrar que uma função é limitada? Significa mostrar que existe, né, um c maior do que zero. Um c maior do que zero, tal que essa f aqui de x, ela é em módulo menor do que esse c para todo x, ela é limitada nessa vizinhança, né? Para todo x pertencente à vizinhança de A. É isso que a gente precisa chegar, tá? Para concluir o teorema, tá bem? Mas veja bem, a gente já tem aqui, ó, que o f de x menos L é menor do que 1, tá? Aqui a gente pode, para a gente chegar, né, para a gente encontrar esse C usando essa expressão aqui, veja bem o que eu vou fazer. Vou escrever dessa forma aqui, olha, módulo de f de x é igual a módulo de f de x mais L menos L, depois eu reescrevo tudo, tá? Isso daqui é menor ou igual, desigualdade dos módulos, f de x menos L mais módulo de L, só que módulo de L é igual a L, tá?
f de x menos L é menor do que 1. Então, isso daqui é menor do que 1 mais módulo de L. E eu posso chamar esse cara aqui de C. Ou seja, eu encontrei um C, tá? Igual a 1 mais L, tal que o módulo de f de x é menor do que ele sempre que o x está na vizinhança de A, ou seja, sempre que o x está aqui entre 0 e delta, concluindo a demonstração desse teorema. Com esse teorema, a gente conclui o vídeo, tá? E tem alguns exemplos no livro do Elon em cima dessa teoria toda, desses teoremas que a gente viu. Só aqui, né, que eu escrevi, né, uma conclusão desse teorema aqui é que toda sequência convergente é limitada, tá? Quando a gente faz a caracterização aqui de limite de funções por limite de sequências, né, de funções, da função aplicada numa sequência, né, a gente vai ter que, se ela converge, então ela é limitada, ou seja, ela convergir significa que o limite, quando ela tende para um certo ponto, existe. Então, ela necessariamente é limitada. Fica, então, o encerramento dessa primeira parte do conteúdo de limite de funções. E no próximo vídeo, a gente vai falar de limites laterais, tá? Bons estudos, pessoal. Um abraço. Tchau, tchau.